Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Se liguem no resumo dos últimos capítulos da novela Minha Fortuna é Te Amar, para vocês saberem em detalhes como será o final feliz de Vicente e Natália. E o trágico, mas merecidíssimo final de Olga. E o Adriano e a Verônica? Vão morrer ou terminarão presos? E a Constanza e o Elias? Como será o final desses dois vilões também? Olga diz a Verônica que sem o seu bebê, Vicente não irá querer se casar com ela. Verônica diz que Vicente já se esqueceu dela e está com Natália. Natália liga para a mãe e conta que Constanza morreu. Teresa se desespera e Cláudio tenta consolá-la. Em um esconderijo, Elias paga o médico que o ajudou em seu plano para que todos acreditem que Constanza está realmente morta. Constanza já está consciente e Elias diz que a atuação dela merece um prêmio. Constanza diz que escutou os gritos de Natália e chama a irmã de hipócrita. Elias diz para Constanza descansar, porque agora vem o mais difícil, e mostra o caixão que ela ficará durante o seu velório. No dia seguinte, Olga liga para Vicente e ele fica surpreso ao escutar a voz dela. Omar diz a Natália, Adriano e Regina que André está inquieta, que ela sabe que está acontecendo alguma coisa, mas ele tem medo de que a notícia sobre a tia possa afetá-la. Vicente pergunta como que Olga se atreve a ligar para ele depois do que fez e manda ela não se aproximar do filho dele, porque senão irá se arrepender. Olga tenta se explicar, mas nesse momento Verônica entra no quarto, toma o telefone dela e o desliga. Verônica diz para Olga não ser estúpida, pois sua vida está em jogo, porque se Adriano descobrir que ela apareceu, vai acabar com a vida dela. Elias manda Constanza se arrumar para o seu velório. Verônica diz a Olga que vai sair, porque Constanza morreu. Elias coloca Constanza dentro do caixão e o médico diz que aplicará um sedativo muito forte nela, que diminuirá o seu ritmo cardíaco a ponto de ficar imperceptível. O médico aplica o remédio em Constanza e ela logo dorme. Salma diz a Natália que elas perderam uma irmã, porque Constanza era isso para ela. Natália tenta consolar a mãe, que está sofrendo muito. Vicente pede para João Gabriel cuidar de Benjamin enquanto ele vai ao velório e conta sobre a ligação de Olga. A bolsa de Andréa rompe e Omar leva às pressas para o hospital. Fernanda conta para Natália que encontrou Adriano e Verônica em um restaurante. Natália diz que isso não a surpreende. Verônica chega ao velório de Constanza e leva uma coroa de rosas amarelas. Adriano diz que ela não tem nada o que fazer ali e manda deixá-los em paz. Natália se afasta com Verônica e diz que sabe muito bem que Adriano e ela continuam sendo amantes. Verônica pergunta por que então Natália continua brincando de esposa com ele e diz que não entende. Natália diz para Verônica falar de frente com ela e deixar de ser tão covarde. Verônica diz que se Natália quer destruir Adriano, finalmente elas duas podem ter um objetivo em comum. Ela diz para Natália pensar e se tiver interesse, que a procure. O caixão de Constanza chega à funerária. Teresa sofre muito ao ver a filha e pede perdão por não ter sabido ajudá-la. João Gabriel brinca com Benjamin no parque e Olga fica observando os dois à distância. Vicente chega ao velório de Constanza e abraça a Natália, lhe dando seu apoio. Adriano diz a Vicente que aquele é um momento familiar e manda ele não se aproximar da esposa dele. Nesse instante, Omar liga para Natália e conta que Andréa vai dar à luz. Natália fica feliz com a notícia e abraça Vicente. Elias diz a Teresa que já vão levar o corpo de Constanza para o crematório e ele vai se encarregar de tudo. Teresa fica aos prantos e é amparada por Cláudio. Natália chega ao hospital e acompanha o parto de Andréa. Andréa dá à luz ao filho e recebe todo o amor de Omar e da mãe. Natália pega o neto e o leva para Andréa. Andréa e Omar ficam emocionados ao verem o filho. No dia seguinte, Mário diz a Natália que falou com os agentes e eles precisam que ela continue próxima de Adriano. Natália diz que não pode mais com aquela farsa e não suporta Adriano. Mário diz que acontece o mesmo com ele, mas eles estão muito perto de conseguirem tudo. Mário diz a Natália que já ganhou a confiança de Elias e as suspeitas da polícia estão certas. Ele tem negócios ilícitos e Adriano lava o seu dinheiro. Mário diz a Natália que Adriano confessou na sua cara que o seu arrependimento é uma mentira.
Vicente deixa Benjamin na escola e quando está saindo, dá de cara com Olga. Vicente diz que ela é uma desgraçada e pergunta como ela se atreve a aparecer ali. Olga diz que precisa que ele entenda porque ela não pôde chegar ao altar. Vicente diz que a despreza e que ela não tem o perdão de Deus. Olga diz a ele que os homens de Simba pegaram, bateram nela e a violentaram. Vicente não acredita nela e ela diz que dessa vez não está mentindo para ele e que por culpa daqueles homens eles perderam seu bebê. Furioso, Vicente diz que àquelas alturas ele nem acredita que ela estava grávida e que já sabe de tudo que ela fez com Benjamin, dos abusos, dos maus tratos e do inferno que ela o fez passar desde que ele perdeu a mãe. Vicente diz que ela é um monstro e que não vai permitir que ela volte a se aproximar do filho dele nem da sua família nunca mais. Mário diz a Natália que as provas podem estar no cofre que ela encontrou na casa de Adriano e que ela precisa ganhar a confiança de Verônica. Natália conta para Mário o que Verônica lhe disse no velório de Constanza. Mário conta para ela que Verônica é amante de Elias e Adriano ao mesmo tempo. Olga chora e diz a Vicente que tudo que Benjamin disse é mentira. Vicente diz a Olga que o filho a gravou e ele viu no celular dele como ela o torturava e o ameaçava. Vicente diz que ela tem a alma podre e lhe dá muito nojo. Ele a segura pelo braço, diz que a denunciou e vai entregá-la para as autoridades. Olga dá um chute nas partes baixas de Vicente, sai correndo e foge em um táxi. Adriano e Regina vão ao hospital ver o filho de Andréa. Andréa pergunta pela tia, diz que ela estava muito ansiosa para ver o bebê, mas ainda não foi vê-los. Adriano conta para ela que Constanza faleceu à noite. Verônica chama Olga de estúpida e diz que mandou ela não sair de casa. Olga diz a ela que perdeu Vicente. Olga diz que aquele maldito moleque arruinou tudo e jura que ele e Vicente vão se arrepender. Vicente chega ao hospital para ver o filho de Andréa e escuta Natália e Adriano conversando. Para tentar ganhar a confiança de Adriano, Natália diz a ele que vai tentar enterrar o que sente por Vicente e que quer salvar o casamento deles, seguir ao seu lado. Vicente não gosta do que ouve e se afasta sem falar com Natália. Adriano abraça Natália e em pensamento diz: estúpida, se você estiver mentindo, vai se arrepender. Elias conhece Olga. Olga diz que está disposta a ajudar ele e Verônica, mas em troca quer a ajuda deles em sua vingança. Sozinhos na recepção, Vicente diz a Natália que escutou tudo o que ela disse para o seu marido. Natália diz que sabe que é muito difícil, mas que eles haviam combinado que ele ia confiar nela. Vicente diz que fica doente de vê-la com Adriano e pergunta se ele será o prêmio de consolação dela se o seu casamento não se salvar. Natália diz que ele sabe o que é para ela. Vicente diz que não sabe nada, quais são as razões dela para fazer aquelas coisas e pede que enquanto ela continuar ao lado de Adriano, é melhor não voltar a procurá-lo. Salma conhece o neto e diz a Andréa que ela deve estar sempre bela e em forma para que o marido não a troque por outra. Omar diz que a mãe disse aquilo como se o pai dele tivesse atraindo. Salma diz ao filho que não e pergunta de onde ele tirou isso. Constanza recobra a consciência e o médico diz a ela que tudo saiu bem, que toda a família dela assistiu ao seu velório. Constanza fica muito feliz ao saber que o filho de Andréa já nasceu. Vai se passar um mês. Natália procura Verônica e pergunta se ela sabe o que Adriano quer. Verônica diz que se Adriano está se fazendo de esposo arrependido é porque quer algo dela. Natália diz que não tem dinheiro e que graças a ele perdeu a sua herança. Verônica pergunta se ela tem certeza disso. Natália diz a Verônica que tem um cofre no escritório de Adriano, mas ela não sabe a senha. Verônica diz que a senha é a data do aniversário de morte do pai de Adriano e anota para ela. Verônica manda Natália averiguar o cofre, que ela vai distrair Adriano para que ele não a descubra. Andréa passeia pelo parque com o filho, Regina e Benjamin. Verônica vai até o escritório de Adriano para distraí-lo. Enquanto isso, Natália e Mário estão na casa dele e conseguem abrir o cofre. Elias observa Andréa, Regina, o neto e Benjamin no parque. Ele dá sinal para os seus homens e eles dopam Andréa e Regina. Benjamin se desespera e tenta impedir que os homens levem o filho de Andréa, mas não consegue. Olga aparece, o chama e pergunta se ele sentiu a falta dela. Benjamin fica muito assustado ao ver Olga.
Mário e Natália encontram na casa de Adriano alguns documentos e descobrem que Elias faz tráfico de armas. Mário diz a Natália que Adriano guardou aquelas provas para caso um dia Elias o traísse, mas não há nada ali que o incrimine. Verônica diz a Adriano que Natália e ela conversaram e a esposa dele perguntou se eles continuavam sendo amantes. Adriano pergunta o que ela disse. Verônica diz que disse a Natália que o arrependimento dele era sincero e ela está muito machucada porque ele não se cansa de dizer que ela já não significa mais nada em sua vida. Adriano diz que Natália continua sendo a mesma iludida que viveu apaixonada por ele durante 20 anos. Natália encontra também no cofre de Adriano dados de uma conta bancária em seu nome. Natália e Mário ficam surpresos ao descobrirem que Adriano nunca perdeu o dinheiro dela, mas o investiu durante anos. Natália diz que por isso Adriano voltou para o México, não para conquistá-la, mas sim para voltar a roubá-la. André e Regina acordam e se desesperam ao verem que seu filho e Benjamin foram levados. Elias entrega o filho de Andréia para Constanza. Constanza fica muito feliz. Elias diz a Constanza que à meia-noite o seu avião privado estará esperando por ela, para que fuja do país. Omar chega no parque e Andréia diz a ele que as crianças foram levadas e ela não sabe como as coisas aconteceram. Regina fala com a mãe e conta o que aconteceu. Enquanto isso, Olga está com Benjamin em um cativeiro e o atormenta com ratos. Olga diz que é aquilo que ele merece por ser um traidor, que quis ser amiga dele e agora sim ele vai conhecê-la. Benjamin chora com desespero e diz que quer o seu papai. Olga grita para ele calar a boca ou então vai ser pior, porque por culpa dele, Vicente não se casou com ela e ela perdeu o seu bebê. Cláudia e Teresa dançam. Depois, eles vão a uma igreja e Cláudia agradece a Deus por ter o libertado do vício do álcool. Teresa pede que Deus tenha misericórdia de Constanza e que proteja Natália e sua família. Verônica pergunta como Adriano pensa em se apoderar da fortuna de Natália sem que ela saiba que ele a mantém investida. Adriano diz que será enganando, que desviará o dinheiro para uma conta no exterior e a mandará para o inferno de uma vez por todas. Natália e Vicente tentam se consolar pelo desaparecimento das crianças. Vicente diz a Andréia que nem que tenha que mover céus, mar e terra, ele vai encontrar Benjamin e o filho dela. Andréia abraça Vicente. Teresa e Cláudio estão almoçando felizes. De repente, ele começa a passar mal. Cláudio tosse muito e sai sangue de sua boca. Vicente diz a Natália que suspeita de que Olga esteja com as crianças. Salmo e Elias chegam. Cínico, Elias diz que tudo aquilo é por culpa de Andréia e pergunta como ela pôde perder o neto dele. Natália diz para Elias não falar assim com a filha dela. Mário consegue que emitam uma ordem de prisão contra Elias. A polícia cerca a casa de Adriano. Omar chega e descobre que tem uma ordem de prisão para o pai. Muito preocupada com Cláudio, Teresa diz a ele que eles vão agora mesmo para o hospital. Omar entra na casa de Adriano acompanhado pela polícia. Cara de pau, Elias diz aos policiais que quer saber o que eles estão fazendo para encontrar o seu neto. Nervoso, Omar diz ao pai: esses policiais vieram por você, porque você é um maldito delinquente, um traficante de armas. A policial diz a Elias que tem uma ordem de prisão contra ele e é melhor ele acompanhá-los. Salma fica chocada e pergunta o que está acontecendo. Elias se apressa, pega sua arma e faz Natália como refém. Vicente chama Elias de infeliz e manda ele soltar Natália. Elias jura que se os policiais e Vicente derem um passo a mais, vai matar Natália. Elias diz que só sai dali com os policiais com uma bala na cabeça, mas antes disso, leva a Natália com ele. Omar chama o pai de traficante e assassino. Elias diz que se não deixarem ele sair dali, todos eles vão carregar a morte de Benjamin e do filho de Andréia em suas consciências. Todos ficam surpresos ao saberem que Elias está envolvido no sequestro das crianças. Verônica dopa Adriano. Depois, ela pega o celular dele e envia uma mensagem para Andréia, dizendo: princesa, vem me buscar. É importante que você venha sozinha. Verônica diz à sua empregada que quando a filha de Adriano chegar, que ela a leve até o seu quarto. Elias consegue sair de dentro da casa de Adriano, levando Natália. Vicente pede para Elias levá-lo no lugar de Natália. Elias entrega a chave do carro para Vicente, que entra rapidamente. Elias manda Natália abrir a porta do carro,
a empurra e grita para Vicente para irem logo. Vicente sai em alta velocidade e Omar ampara Natália. Verônica liga para Olga e pergunta como tudo saiu. Olga diz que está com Benjamin e o filho de André foi para outro lado. Verônica diz que se Olga fizer tudo o que ela diz, vai saborear o mel da vingança. Fernanda diz a Teresa que Cláudio bebeu por mais de 30 anos e seu dano hepático pela cirrose é irreversível. Fernanda diz a Teresa que Cláudio não vai ganhar aquela batalha e ela tem que estar preparada. Teresa se desespera. Salma pede para Natália não julgá-la, pois também é casada com um criminoso. Andréa defende o pai e pede para Salma não compará-lo com o imbecil do marido dela. Natália diz que a única coisa que importa é que as crianças apareçam sãs e salvas. Andréa vê a suposta mensagem do pai em seu celular e diz a João Gabriel que vai sair sem que ninguém se dê conta. João diz que não vai deixar ela sair sozinha e vai atrás dela. Mário chega na casa de Adriano e João Gabriel pede o carro dele emprestado, dizendo que vai levar Andréa até a farmácia. Elias dá ordens aos seus homens para que suborne quem tiver que subornar e diz que quer um helicóptero pronto em 20 minutos. Vicente para o carro, diz a Elias que não tem medo dele e que não pensa em se mover até saber onde seu filho e o de André estão. Elias diz que não tem tempo para aquilo, dá um tiro no banco do carro, manda Vicente sair e se aproxima do lado da direção. Vicente aproveita o descuido de Elias, pega a arma dele e o ameaça, mandando ele dizer onde as crianças estão. Olga coloca uma bomba em Benjamin, o deixando apavorado. Elias conta para Vicente onde as crianças estão. Vicente manda ele entrar no carro para levá-lo. Dessa vez, Elias é mais esperto, entra no carro primeiro e sai deixando Vicente para trás. Os cúmplices de Elias decidem não ajudá-lo mais, pois temem serem pegos pela polícia. Emocionada com o filho de André em seus braços, Constanza o chama de filho e diz que o adora. Vicente liga para Natália, diz que Elias lhe disse onde as crianças estão, mas conseguiu escapar. Natália pede para ele se cuidar. Vicente diz a ela que vai buscar o filho dele e o neto dela. Teresa diz a Cláudio que ele será operado. Confiante, Cláudio diz que é coisa de nada, que amanhã sairá do hospital, como novo, e eles viajarão sozinhos para a França para conhecerem a ilha de Martinica. Teresa se despede dele com um beijo, chorando muito. Vicente chega ao local onde está o filho de André. Ele fica surpreso ao ver que Constanza está viva e com o filho de André em seus braços. Adriana acorda e beija Verônica. Nesse momento, Andréa chega e flagra o pai aos beijos com a amante. Vicente se aproxima de Constanza e pergunta como ela está. Constanza diz a ele que se sente maravilhosa e muito feliz porque tem seu filho em seus braços e não precisa de mais nada. Vicente pergunta se ela sabe onde está o filho dele. Constanza diz que não, que naquela casa só está o seu bebê e ela. Constanza diz que Elias vai mandá-los para bem longe, onde ninguém vai encontrá-los. Verônica se faz de desentendida e pergunta a Andréa quem a deixou entrar e o que faz em sua casa. Andréa diz que não vai falar com ela e Adriano manda ela deixá-los a sós. Desesperada, Andréa diz ao pai que Elias levou o filho dela, que ligou 1000 vezes para ele e mandou mensagens e ele nunca respondeu. Adriano chama a filha de princesa, pede perdão e diz que não imaginava que tudo aquilo estivesse acontecendo. Andréa diz que quem está arriscando a sua vida naquele momento para salvar o filho dela é o Vicente, enquanto ele estava ali se divertindo com aquela vadia. Vicente diz a Constanza que aquele bebê já tem uma mãe, que está muito angustiada por ele, que André está sofrendo muito. Constanza diz que quis aquele bebê muito antes dele nascer e que Vicente não se aproxime, porque não vai tirar o seu filho. Adriano implora para que André o escute. André diz ao pai que não quer voltar a vê-lo, que era melhor se ele nunca tivesse voltado e que lhe dá nojo. Ela diz que o odeia. Adriano levanta a mão para bater em Andréa, mas João Gabriel se coloca na frente dela. Natália diz a Salma que elas acreditaram em 2 homens que não valem nada. Salma diz a Natália que a julgou, debochava dela pelas costas, se sentia superior e no final aconteceu o mesmo com ela, pois Elias também a traiu com Verônica. Natália pensa que Verônica sabe onde as crianças estão e decide ligar para ela. Andréia diz ao pai que a mãe dela tinha razão, ele nunca vai mudar.
Ela diz que Elias está fugindo da polícia por ser acusado de tráfico de armas e ele também será preso por lavagem do maldito dinheiro dele. Andréa diz que sempre defendeu o pai, que foi uma estúpida. João Gabriel leva André embora. Falsa, Verônica diz a Adriano que está muito assustada e pergunta o que pode fazer para ajudá-lo. Adriano diz que não pisará na cadeia novamente, que não precisa dela, que pode resolver aquilo sozinho e se retira. Verônica diz: você está acabado, meu amor. A polícia cerca a empresa de Elias. Mário e Omar entram. O segurança avisa Elias que a polícia chegou. Elias pega uma maleta, acreditando estar cheia de dinheiro, e quando a abre, vê várias rosas. Furioso, Elias grita, chamando Verônica de maldita do inferno. Os seguranças dizem que precisam sair e vão levando Elias. Natália liga para Verônica e suplica para que ela lhe diga se sabe onde estão Benjamin e o filho de Andréa. Verônica diz que se alegra por Natália suplicar, mas não é necessário. Diz que tem todas as informações sobre as crianças, mas estão à venda. Natália pergunta o que ela quer. Verônica diz que Natália tem somente 1 hora para transferir todo o seu dinheiro para ela, para uma conta que ela lhe enviará por mensagem. Verônica deixa claro que Natália não pode contar para a polícia e nem para ninguém, ou nunca vai encontrar as crianças. Verônica diz a Natália: e se você não se apressar, o Elias vai tirar o seu neto do país e Olga vai matar o filho do Vicente. Vicente liga para Natália e conta que encontrou o filho de Andréa com Constanza. Natália fica surpresa ao saber que a irmã está viva. A polícia chega ao encontro de Vicente para pegar o filho de Andréa. Natália avisa Salma que Vicente encontrou o neto delas e diz que vai sair para buscar Benjamin, porque aquele menino também é dela. Olga diz a Benjamin que o pai dele terá que trazer para ela o coração de Natália. Ela vai enchê-lo de furos e depois o jogará para os ratos. Benjamin chora e diz que não. Elias está a ponto de fugir em seu helicóptero, mas é surpreendido pelos policiais. Mário e Omar se aproximam. Elias bate boca com eles e atira em Mário. Omar se coloca na frente de Mário e o tiro acerta nele. Elias fica assustado ao ver o filho no chão. Ele chora, se pergunta o que fez e tira a própria vida acertando um tiro na cabeça. Mário ajuda Omar, que está com colete à prova de balas. Omar sofre ao ver que o pai está morto. Vicente tenta convencer Constanza a entregar o bebê de Andréa. Constanza chora e diz que só queria ter um filho para não ficar só. A policial conversa com Constanza. Ela não reage. Vicente então pega o bebê e a policial diz que Constanza está presa por sequestro de menor. Fernanda informa a Teresa que Cláudio não resistiu à cirurgia. Teresa sofre muito com a morte dele. Natália vai ao banco e transfere todo o seu dinheiro para a conta de Verônica. Verônica vibra ao ver o dinheiro em sua conta. Vicente chega ao anoitecer na casa de Adriano e diz a Andréa que ali está o bebê dela, são e salvo. Andréa, Regina e Salma ficam muito felizes ao verem o bebê. Andréa diz a Vicente que a irmã dela tinha razão, que ele é o pai que ela gostaria de ter tido e o agradece por ter salvado o seu filho. Vicente abraça Regina e Andréa. Nesse instante, Adriano chega e fica escondido ouvindo tudo. Vicente diz que Regina e Andréa também são suas filhas e que sempre vão encontrar proteção e amor porque são uma família. Regina agradece ele por dar a elas aquele amor de pai. Vicente pergunta por Natália. Salma diz que ela saiu há 1 hora, dizendo que ia buscar Benjamin. Adriano dá as caras e diz a Vicente: não foi suficiente para você roubar a minha esposa, também que as minhas filhas? Você não vai ficar com a minha família, maldito morto de fome. Natália chega onde Benjamin está, mas Olga a impede de se aproximar do menino, ameaçando com uma faca, e pergunta como ela os encontrou. Natália diz que foi por Verônica, que ela a traiu. Natália diz que foi buscar o seu filho. Olga pergunta: você e quantos mais? Margot entra nesse instante e diz que Natália e todo o bairro. Todos entram e mandam Olga soltar aquela faca. Benjamin não para de chorar. Natália pede para ele não se assustar, que está bem. Olga diz que Benjamin e ela vão ficar ali esperando o pai dele. Ela manda ele mostrar para todos o presente que o senhor Haddad lhe deu. Benjamin então abre o seu casaco, mostrando os explosivos nele. Todos se desesperam.
Regina diz ao pai que Vicente vale muito mais do que ele, e quem dera ele fosse um pouquinho como ele. Andréia diz ao pai que a quiseram separá-la de Omar e do seu filho, e agora ela entende que nem o luxo e nem todo o dinheiro valem a pena, que a verdadeira fortuna é o amor. Vicente diz a Adriano que, em respeito às meninas, não vai quebrar a cara dele. Omar chega e fica emocionado ao ver que o filho está bem. Olga diz a Natália que se ela apertar aquele botão, todos eles vão morrer. Natália pergunta o que Olga quer para parar com aquela loucura. Olga diz que quer que todos saiam. Natália se recusa a deixar Benjamin sozinho com Olga, mas pede para todos saírem. Vicente liga para Natália, mas Olga manda ela desligar o celular. Omar conta para a mãe que o pai está morto. Salma se desespera ao saber que Elias tirou a própria vida, e Adriano brinda aquilo. Gustavo liga para Vicente e conta o que Olga está fazendo com Benjamin e Natália. Verônica, acompanhada por seu advogado, entrega para a polícia um decreto de imunidade em troca de informações para que Adriano Cantur seja preso. Adriano abre o cofre para pegar o seu dinheiro e fica surpreso ao ver que os documentos que o incriminam não estão mais ali. A polícia cerca o local onde Olga, Benjamin e Natália estão. Benjamin diz: "Eu estou com muito medo, mamãe Natália." Natália tenta tranquilizar Benjamin e suplica que Olga deixe se aproximar dele. Olga permite, mas diz para ela não fazer com que os explosivos explodam antes que Vicente chegue. Natália segura as mãos de Benjamin e diz que vai estar com ele, aconteça o que acontecer. Olga conta para Natália que se uniu a Verônica para fazer a vida dela impossível. Adriano vê que não tem mais nenhum centavo na conta de Natália e fica furioso. Vicente chega onde Olga, Natália e Benjamin estão e a polícia permite que ele entre. Vicente se desespera ao ver o filho e implora para que Olga deixe que ele e Natália saiam. Olga diz a Vicente que vai depender dele o que acontecer ali, então é melhor ele tratá-la bem. Ela diz que tudo seria diferente se ele tivesse a amado. Olga diz que tudo que fez foi porque o ama e vai lhe contar toda a verdade. Adriano liga para Verônica, diz que Natália debochou dele e jura que vai matá-la se ela não lhe entregar aquele maldito dinheiro. Verônica diz que a polícia já tem uma ordem de prisão contra ele e o manda sair agora mesmo de casa. Olga diz a Vicente que já sabe que está perdida. Ela não vai sair viva dali, mas ele também não. Olga diz a Vicente que o seu amor por ele fez ela cruzar todos os limites, mas ela não se arrepende de nada. Vicente diz que ela não é capaz de matar. Olga diz que é capaz de tudo por ele. Revela que Verônica e ela planejaram matar Natália. Ela diz que deu muito dinheiro a Simba para que ele a matasse e que também fingiu que a violentaram por culpa dele. Andréia conta para a avó e Fernanda que sua tia Constanza está viva e era ela quem estava com seu filho. Olga conta para Vicente e Natália tudo o que Adriano e ela fizeram contra eles e que foi Adriano quem matou Simba. Olga diz que quase tem certeza de que no dia do casamento deles, Adriano mandou atacá-la para que a esposa dele nunca soubesse que o filho que ela estava esperando era dele. Vicente e Natália ficam surpresos com todas aquelas revelações. A polícia invade a casa de Adriano, mas não o encontra. Olga conta em detalhes como conseguiu ir para a cama com Vicente depois de drogá-lo. Ela conta que fingiu ser Natália, usando a sua camisola e o seu perfume. Vicente diz para ela demonstrar que é capaz de tudo pelo amor que diz sentir por ele e lhe entregar aquele detonador. Olga diz que está bem, mas que ele também terá que fazer algo por ela e que quer um beijo de amor. Vicente olha para Natália e ela o incentiva a fazer o que Olga quer. Vicente então beija Olga. Olga se contenta com o beijo, diz a Vicente que está pronta para sair e pede para ele levá-la até os policiais. Ela entrega o detonador para ele e os dois saem. Natália diz a Benjamin que eles vão ficar ali até a polícia entrar. Olga é algemada e levada pelos policiais. O policial desarma o explosivo e o tira de Benjamin. Vicente, Natália e ele se abraçam emocionados. Vão se passar 2 dias. O filho de André e Omar é batizado e recebe o nome de Vicente. Vicente fica surpreso e emocionado. Omar diz
que é em honra ao homem que devolveu o filho deles. E Andréia diz que ele também se tornou um pai para a irmã dela e para ela. Mário faz uma surpresa para Valentina, comprando uma casa para eles no bairro. Ele diz que ao lado dela não precisa de mais nada para ser feliz. Valentina diz que o ama e eles se beijam. Constanza está internada em uma clínica psiquiátrica. Ela recebe a visita da mãe. Com um boneco nos braços, Constanza o chama de Gustavinho e diz que a avó dele está ali. Teresa sofre ao ver a loucura da filha. Sol e Gustavo vão juntos à ginecologista e recebem instruções para levarem a gravidez adiante de forma saudável. Vicente prepara uma surpresa para Natália. Diz que ela é o amor da vida dele e a pede em casamento. Natália diz que 1000 vezes sim, que quer ser mulher dele pelo resto de sua vida, e os dois se beijam. Adriano se aproxima deles e diz que o fascina vê-los assim. Natália diz que Adriano nunca vai poder separá-la de Vicente, porque ele é o homem que ela escolheu amar e está formando uma família. Adriano diz que a única coisa que quer é todo o maldito dinheiro que ela roubou dele. No presídio, Olga é maltratada e, como castigo pelo que fez a uma criança, as detentas arrancam a sua língua. Adriano pega sua arma e ameaça atirar em Vicente se Natália não lhe devolver o dinheiro. Natália diz a Adriano que não tem nada, que deu tudo para Verônica. Adriano fica surpreso. Vicente consegue desarmar Adriano e ele sai correndo. Natália liga para a polícia. Vicente consegue pegar Adriano e os dois trocam vários socos. Adriano consegue fugir e vai para a casa de Verônica. Ele mata a empregada dela e diz que ela vai pagar muito caro por sua traição. Verônica diz que Adriano não é nada e nem ninguém sem ela, que é um vigarista, mas o que ele faz, ela faz muito melhor. Verônica diz que manipulou a todos, Mário, Elias, a estúpida da Olga e até mesmo Natália, para vê-lo assim, derrotado. Verônica diz que Adriano também tem a possibilidade de que os dois tenham a vida que ela sempre sonhou. E para isso, ele só tem que reconhecer que ela é superior a ele e lhe suplicar um pouco. Adriano diz que nunca a chama de estúpida e diz que ela não é superior a ele. Ele avança sobre Verônica, a agarra pelos cabelos e esfrega o seu rosto nos espinhos de suas roseiras. Verônica chora. Adriano se senta, se serve uma taça de vinho e toma um gole. Verônica diz a Adriano que se ele não é completamente seu em vida, será na morte, e revela que o vinho que ele tomou está envenenado. Adriano começa a passar muito mal, pede a ajuda dela e vai se rastejando até as roseiras. Verônica diz que ali ela enterrou os pais depois de matá-los, porque eles também não souberam valorizá-la. Verônica diz a Adriano que o seu único erro, a sua condenação, é que não sabe viver sem ele. Ela toma do vinho também e os dois morrem. Natália, Vicente e a polícia chegam na casa de Verônica e encontram ela e Adriano mortos. Vai se passar 1 ano. Chega o dia do casamento de Natália e Vicente. Salma canta a Ave Maria e Benjamin leva a Natália até o altar. Sol está com a filha em seus braços, ao lado de Gustavo. Em uma linda cerimônia, Vicente e Natália trocam juras de amor e finalmente são declarados marido e mulher. Eles se beijam com muito amor, enquanto são aplaudidos pela família e amigos. A festa começa. Vicente e Natália dançam apaixonados ao som de Mi Fortuna Ex Amarte, com os demais convidados. Vicente diz a Natália que ela o faz muito feliz e que a ama. Natália diz que é imensamente feliz ao lado dele, porque eles têm a fortuna de se amarem. Vicente diz que a sua fortuna é amá-la, e os dois se beijam com muito amor. Depois, eles e os filhos comemoram aquela imensa alegria, a vitória do amor. E esse é o fim dessa linda história de amor entre Natália Robles e Vicente Ramírez. Bom, a novela toda poderia ter sido muito mais bonita se não fosse o Vicente boca aberta ter sido tão fraco, tão trouxa com a Olga morcegona sirigaita medonha. Mas, tudo bem. Agradeço de coração a todos vocês que acompanharam os resumos semanais e diários da novela Minha Fortuna é Te Amar. Que Deus abençoe a todos vocês.